Guerra Civil, novo filme do Alex Garland para 24, é um daqueles casos curiosos que você vê o material de divulgação, você vê o trailer e o filme é algo bem diferente. Por isso eu fico até bastante curioso para ver qual vai ser a reação do público a esse filme. Confesso que nesse caso é bem positivo para mim. Eu gosto do resultado final, mas eu entendo que também pode frustrar muita gente. Esse filme que está sendo vendido como o primeiro blockbuster da A24 ou coisa do tipo, por mais que o orçamento dele nem raspe, nem passe perto de um orçamento de um grande filme da Warner, de um grande filme da Disney e tudo mais, mas é essa tentativa de uma guinada da A24, talvez como uma produtora, né, como uma distribuidora, mais para um cinema que atinja mais pessoas e saia apenas do nicho. O que no final, pra mim, acaba funcionando, né? Muitas das minhas críticas a alguns filmes da A24 é justamente a rejeição ao cinema de gênero, enquanto esse filme, por mais que ele não seja aquele blockbuster convencional, longe disso, ele adentra muito mais os gêneros, né? Porque aqui não é só um gênero, mas os gêneros, os estilos de filme e narrativa que ele tenta trabalhar. Mas antes de falar sobre o filme, sobre o elenco, sobre Wagner Moura, vai aqui mais uma vez esse recadinho, caso você ainda não tenha conferido, o link está aqui embaixo na descrição, o meu curso de cinema e crítica chamado Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, curso que já tem 20 aulas disponíveis, que fica com inscrições abertas apenas até domingo agora, dia 14, e que terá uma aula extra todos os meses, um curso que eu pretendo trazer muito da visão de desconstruir sensos comuns, trazer muito da crítica, do fazer crítico, de uma base teórica, de entender a crítica e a produção de conteúdo para as redes sociais. Dediquei muito do meu tempo, do meu estudo nos últimos meses para desenvolver esse curso. Eu acho que o resultado ficou muito bom, então confira aqui embaixo, o link tá na descrição e, se possível, vire meu aluno também. Mas agora, retornando ao filme A Guerra Civil, aqui, filme do Alex Garland, diretor que é conhecido por Ex Machina, por Aniquilação da Netflix, que são dois filmes que eu gosto. Ex Machina pra mim é ainda o melhor filme dele, e que fez mais recentemente Man da 24, Ex Machina também era da 24, que Man eu já tenho crítica aqui no canal, eu já acho muito ruim. Por sorte, pra mim pelo menos, e esse filme aqui, Guerra Civil, eu sei que vai ser um filme muito divisivo, né? Muita gente vai odiar esse filme, muita gente vai amar. Eu achei o filme muito bom, então fico feliz com o retorno do Alex Garland aos bons filmes, ao melhor do cinema dele, que pode ser também o último filme dele, né? Já que ele deu declaração falando que ele perdeu a vontade de dirigir filmes, de trabalhar com cinema e tudo mais, por várias questões, e que esse pode ser o último filme dele. Não sabemos se isso vai se concretizar ou não. E aqui a gente tem também um grande elenco, ótimos nomes, um dos maiores casais do cinema com a Kirsten Dunst e o Jesse Plemons. A gente tem o Wagner Moura em um papel de grande destaque. A gente tem a Cailee Spaeny, que dá até para dizer que ela talvez seja a grande protagonista do filme, ela que ganhou muito destaque, principalmente ano passado, por fazer Priscila, que tem crítica também aqui no canal, filme que eu gosto bastante. Guerra Civil é um filme curioso, né? Ele vai trazer muito de alguns gêneros, como eu disse, ele vai trazer muito da distopia aqui nos Estados Unidos, todo em guerra civil, fragmentado, com violência para tudo quanto é lado, e a gente não entende. Durante todo o filme a gente entende muito bem, a gente entende algumas coisas, a gente entende os lados, a gente entende para onde esses personagens estão indo, porque é também um road movie, né? Eles vão pegar a estrada e vão ter um objetivo final. Nesse sentido, é muito comum isso em filmes, em jogos de distopia. The Last of Us tem muito disso, né? Esses personagens sempre em movimento, sempre na estrada e passando por várias, como se fossem fases, né? Por vários lugares, por vários grupos que eles têm que enfrentar de alguma forma e coisa do tipo, ao mesmo tempo que é um thriller, né? Ele se pega muito no road movie, mas ele adentra mesmo o thriller, sobretudo nas sequências finais, né? Na sequência final ali, onde a guerra
é vista mais de perto, mas não só nesse momento, né? O Alex Garland, ele tem uma preocupação muito grande com o thriller em todo o seu trabalho sonoro, tanto nos silêncios quanto naqueles sons mais chamativos, mais gritantes, ou os tiros ao fundo, mas principalmente nessa ideia de antecipação, de não saber o que vem a seguir, como se o perigo tivesse a cada esquina, a gente nunca sabe o que esperar a seguir. E aí vão ter várias sequências que vão bastante nessa linha. A que envolve o Jesse Plemons é a principal delas, né? Que a gente é jogado nessa ideia da tensão constante, da gente não saber como os personagens vão sair daquela situação e por aí vai. Então, nesse sentido, eu acho que Guerra Civil ele se diferencia bastante da maioria dos filmes da 24, justamente por adentrar muito, e até de Man, né? Man quer ser aquele filme super filosófico, né? Aquele filme cheio de metáforas e tudo mais, mas que não tem realmente coragem de adentrar o gênero, ele quer ficar só fazendo comentários, ele é um filme que quer ser sobre alguma coisa. Aqui é quase que o oposto disso, né? Guerra Civil, ele, no final, ele não quer ser sobre nada especificamente. Tudo bem, dá pra falar sobre traçar paralelo com a Guerra Civil, com a Guerra de Secessão que teve nos Estados Unidos. Dá para traçar paralelo com os Estados Unidos politicamente, atualmente, com o medo do americano, da quebra de uma democracia no seu próprio país, né? Porque quando eles fazem isso fora do país deles, tudo bem, mas dentro do próprio país isso jamais poderia acontecer. Dá para se falar que o filme está falando sobre muitas coisas, entre elas sobre a própria ética do jornalismo, do fotojornalismo, do jornalismo de guerra, né? Você fotografar corpos, você fotografar pessoas mortas, pessoas morrendo, imagens chocantes, esse tipo de coisa. Mas no final, pra mim, Guerra Civil não é exatamente sobre nada disso, ou pelo menos ele não tenta ser sobre nada disso exatamente, né? Ele não tem um foco realmente em falar sobre a ética jornalística como se isso fosse o mais importante do filme. Ele não tem um objetivo de falar sobre os Estados Unidos atual e a própria espetacularização das mortes, da guerra e tudo mais. Eu acho que esse não é o verdadeiro foco. Como eu disse, a gente nem entende realmente o que cada um desses lados, ou desses muitos lados, estão realmente defendendo. No final, pra mim, Guerra Civil é um filme que ele tá muito mais falando sobre o ato de fotografar, o ato de captar a realidade frente a uma câmera. Então aqui sim, a gente vai adentrar o thriller, a gente vai adentrar a guerra, a gente vai ver mortes, a gente vai ver tiroteios, mas quase sempre a gente vai estar preso à câmera dessas fotojornalistas que vão estar fotografando. Então a gente vê o fato, mas a gente vê também o fato pela lente delas. A ideia do próprio cinema, não ser exatamente a verdade frente à câmera, mas ser um recorte daquela realidade que vai ser moldado por quem está atrás da câmera. Isso a gente vai ver desde diálogos até mais expositivos, né? Até é o que eu não gosto muito em algum momento ali no final do filme e tal, mas uma personagem falando pra outra, se eu morresse, você fotografaria o meu corpo e tudo mais. Então, essa ideia de que o que importa não é exatamente o fato em si, não o que o filme quer falar, mas como esse fato ele é fotografado. Não o que está acontecendo, mas como aquilo que está acontecendo aparece a partir dessa câmera. Então é um filme que ele cria essas múltiplas relações nesse sentido, né? A gente tem uma câmera, a câmera do cinema, a câmera do Alex Garland, entre aspas, filmando, né, aquele filme, escolhendo o que ele vai retratar daquele mundo, ao mesmo tempo que aquela personagem tá com a própria câmera dela, a câmera dentro da diegese, a câmera dela que é uma fotojornalista apontada pra gente, apontada para a câmera do cinema, né, quase que criando esse confronto. Então é um filme que vai estar falando sobre isso o tempo inteiro, sobre o escolher o que fotografar, escolher o que manter até após ser fotografado, né, vai ter um momento específico que é justamente isso, né, a personagem da Kirsten Dunst falando pra da Cailee Spaeny que de 30 fotos, se ela conseguir salvar uma, tá bom. O cinema não deixa de ser isso, né? Você tem uma realidade moldada ali que você vai fotografar, que você vai filmar. E a partir disso você vai filmar aquela realidade várias vezes de diversas formas e depois você vai selecionar o que merece ser mostrado. Isso pra mim fica ainda mais claro no objetivo final dessa missão deles, né? O objetivo até que se muda durante esse caminho, que vai ser a busca por uma foto específica. Não é, mais uma vez, não é pelo fato específico, mas é por ter aquela foto, por conseguir tirar aquela foto, é tudo que significa para eles. Então,
a partir de toda essa dinâmica estabelecida da distopia, do road movie, que vai adentrar o thriller, vai ser um filme de gênero acima de tudo, né? Não há uma recusa do gênero, não é, como eu disse, essa busca por dizer algo, por criar metáforas, criar relações, não. A busca é muito mais direta aqui, né? Da gente sentir no nosso corpo aqueles personagens em movimento, aqueles personagens em perigo. Mas o objetivo final, em que a gente vai ver tudo isso, vai ser uma foto, vai ser a escolha do que fotografar. Então, pra mim, acima de tudo, Guerra Civil é isso. É um filme que tá conversando muito com o cinema justamente por isso. Essa escolha de como retratar a realidade, de como mostrar o fato, de como moldar a realidade a partir da sua câmera. Pra mim é muito mais sobre isso o filme do que sobre essa política, sobre a política americana, sobre a distopia em si que é criada como uma referência à política americana e muito mais até do que sobre a ética jornalística. Gostei de Guerra Civil, acho um ótimo trabalho do Alex Garland. Fico feliz de ver esse filme, eu que fiquei bem receoso com o cinema dele após Man, então acho que é um bom retorno dele ao bom cinema, mas como eu disse, um filme que provavelmente vai ser bem divisivo, então comente aqui embaixo se você já assistiu ao filme, o que você achou, vamos trocar uma ideia, ou se você ainda não viu, o que você está esperando. Como eu disse, é um filme em que o marketing, não é que o marketing mente, mas ele sugere talvez algo que o filme não seja realmente aquilo. É um blockbuster, mas não é um blockbuster tão convencional e até nem chega ao orçamento dos grandes blockbusters nesse sentido. Primeiro blockbuster considerado aqui da A24, se for nessa linha, eu fico feliz com o rumo dessa empresa nesse sentido, rejeitando apenas aquele cinema mais focado em um nicho, em ser mais intelectual e tal. Aqui é um cinema muito mais direto e eu acho isso muito bom, eu acho que isso faltava para muitos dos filmes que ela produzia. Você ir mesmo no espectador, você fazer o espectador temer, você fazer o espectador sentir aquilo tudo. E até quando o filme ele não vai tanto nesse sentido, até quando ele parece mais morto, eu acho que faz sentido que ele seja assim, justamente por toda essa relação da imagem que eu já comentei com vocês. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.